Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias estudamos a Palavra de Deus e nós usamos como guia a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do sétimo dia. Hoje então é terça-feira, dia 29 de abril, e o nosso tema de hoje é Daniel capítulo 7. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7, espero que você já tenha estudado o capítulo 2, porque existe uma boa relação entre os dois. Se você ainda não estudou, dá uma olhadinha na nossa playlist e veja lá então o nosso vídeo de ontem, segunda-feira, dia 28 de abril, onde nós falamos de Daniel, capítulo 2. Fique comigo até o final, porque hoje nós vamos abordar esses dois capítulos e também um pouquinho do Novo Testamento. Mas antes, nós vamos ler então o verso para memorizar, o verso de meditação dessa semana, que se encontra em Salmo 46, verso 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Durante essas 2 semanas temos visto como Deus é o grande governante das nações, como Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós escolhemos um outro Senhor que não seja Ele para servir. Adão e Eva no Éden escolheram Satanás e a si mesmos para governarem a si mesmos. E o inimigo que se tornou o grande representante dessa terra. E você pode acompanhar isso no livro de Jó, onde Satanás aparece como o governante do mundo, em 2 vezes ali, onde os filhos de Deus se reúnem, ele também se reúne como representante do nosso mundo. Infelizmente, nós vendemos nosso mundo por pouca coisa. Vendemos pelo sabor do pecado e pela consequência dele também, que é a morte. E a morte eterna, a separação de Deus. Quando nós vamos então para o livro de Gênesis e começamos a abordar a sua história, como vimos semana passada, nós trocamos Deus como nosso Senhor e governador por homens falhos, homens corruptos, homens pecadores, que mesmo que sejam bem intencionados, também cometeram vários erros. E muitos, a maioria, acabou levando as pessoas para longe de Deus. Até mesmo entre o povo de Israel, que pediram o rei para serem como as outras nações. Deus não quer que a gente fique imitando as outras pessoas. Deus quer que a gente imite a Cristo, seguidores de Cristo. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, não é ser perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas seguir o caminho de Deus, ouvir a voz do Senhor e estudar a palavra de Deus. No capítulo 2 ontem nós estudamos, e se você não estudou, dá uma olhadinha de novo, repassa lá o capítulo 2, veja a lição de ontem. Nós vimos que Daniel, que era um hebreu, que foi levado para o cativeiro, um judeu, foi lá e passou por muitas circunstâncias, muitas dificuldades. Provavelmente ele também era eunuco, a Bíblia jamais cita uma descendência dele, nem filhos, nem esposa. Isso é uma teoria mais provável, não é certeza, mas ele estava lá no palácio do rei, recebeu uma visão especial de um sonho do rei Nabucodonosor, em que Deus revela a história do nosso mundo até a volta de Cristo, todos os grandes impérios desse mundo. Vejam, Deus colocou lá o Império de Ouro, que era representado pelo rei Nabucodonosor, a pessoa mais importante do reino, e então o reino de Babilônia. Depois veio o Império Medo-Persa, mais conhecido como Império Persa, que dominou o mesmo mundo, até cair diante de outro império, o Império Grego, que dominou muito através de Alexandre o Grande e os seus generais. Quando Alexandre o Grande morre, então vêm os seus generais, principalmente 4, e dividem o Império Grego. Depois disso, nós temos um pequeno império que vai surgindo e vai surgindo até se tornar grande e poderoso, que é o Império Romano, a Roma pagã, que então domina o mundo. E no finalzinho, nós temos da estátua a parte de barro e a parte de ferro, que esse império, Roma, ela se dividiu em pelo menos 10 reinos, exatamente como os dedos da estátua, 10 dedos, 10 reinos. Nós estamos no fim da história, e o que falta agora é apenas Jesus voltar para nos levar de volta para casa e governar como Rei soberano mais uma vez de todo o ser humano que vive nessa terra. Temos que fazer a escolha, ou Jesus ou nós mesmos. Eu digo para você, hein, é um conselho, escolhe Jesus, porque o fim com Jesus não é fim, é só um começo, graças ao Senhor. Vamos então agora a Daniel capítulo 7, versos 1 a 3. Mas eu vou dizer para você uma coisa, essa visão que Daniel teve é mais ou menos a mesma coisa que ele teve no capítulo 2, só que de uma outra perspectiva. Na verdade, todo o livro de Daniel, quando a gente estuda, ele vai se abrindo como um leque, pedacinho por pedacinho, repetição e mais repetição, só que sempre expandindo o conhecimento. Se ele fala num capítulo uma coisa, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, ele repete a história e aumenta o conteúdo. E assim funciona no livro de Daniel, para a gente conseguir compreender.
E é essencial a leitura do livro de Daniel para a gente conseguir entender o livro do Apocalipse. Os dois estão ligados. Não dá para entender o Apocalipse se a gente não pegar a história e o livro de Daniel. Vamos então a Daniel capítulo 7, versos 1 a 3. E diz o seguinte: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, lembrando que Belsazar, na verdade, ele era um vice-rei, ele era o governante de Babilônia, o rei de verdade era o seu pai, Nabonidos, mas ele era então o rei da cidade de Babilônia, o governante ali local. Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Então ele estava dormindo, né, durante o governo de Belsazar, e ele teve um sonho com visões. Então Deus se apresentou para ele no sonho. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu se agitavam, né, agitavam um mar grande. Qual que é a representação profética disso? Os 4 ventos representam nações em conflito, os 4 cantos. Então o mundo estava em rebuliço, era como se uma guerra iminente estivesse acontecendo, várias batalhas, é muito parecido com o nosso mundo hoje. Então o mundo estava em colapso, em guerra, em situação difícil. E diante disso, o mar grande, mar em profecia, significa nações. Então a grande nação, grandes nações, grandes povos estavam ali em guerra, em batalha. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando, né, durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiram do mar. Aqui na descrição desses animais, e depois tem a representação deles, né, Deus acaba mostrando a explicação desse sonho. Daniel viu 4 seres poderosos, assim como os animais, aliás, os metais da estátua do rei Nabucodonosor no sonho, agora aparecem como animais. E esses animais, esse simbolismo, também aparece em Apocalipse. Por isso eu digo para você, é extremamente importante estudarmos o livro de Daniel, porque lá aparece uma repetição desses animais, desses simbolismos, para a gente conseguir entender. Vamos lá então. Aqui então, a partir do verso 4, nos fala de um leão com asas. O reino de Babilônia tinha uma representação de um animal, e era um animal que era um leão com asas. Quando nós vamos para a arqueologia e vemos as imagens, os desenhos que foram pegos, os animais que eram feitos em estátuas, a gente vê que a representação de Babilônia era então um leão com asas, que era então o símbolo de ouro do sonho de Nabucodonosor. Em seguida, ele viu que aparecia para ele um grande urso. Vamos lá. Continuei olhando e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados. Na sua boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Eles diziam: Levanta-te, devora muita carne. Essa representação do reino que segue Babilônia é exatamente o Império de Prata do sonho de Nabucodonosor. Aqui então nós temos o Império Medo-Persa. Lembram-se que é a segunda metal que aparece no sonho no capítulo 2? Aqui então aparece um animal, que era um urso. E uma parte, é interessante isso, porque diz que se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. O reino era o reino Medo-Persa. Então os persas eram mais fortes que os medos, por isso ele se levanta de uma da sua parte. E as costelas representam então alguns reis que vêm desse reino. Só que lá continua a interpretação bíblica. Aí ele diz que continuou olhando, e eis que apareceu, eis um outro animal semelhante a um leopardo. Isso é importante em Apocalipse, hein? Leopardo. E ele diz então que esse leopardo tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois que o Império Medo-Persa cai, que é o Império Persa, nós temos o Império Grego. E adivinha só, o Império Grego foi um rápido, né? Esse animal aqui, ele é super rápido, o leopardo é um animal rápido, e ele tem o que aqui? Ele tem asas, que é um símbolo de velocidade dentro da profecia bíblica. Então, tanto o animal quanto as asas simbolizam algo rápido que acontece. E tinha esse animal 4 cabeças, então, e também 4 asas, né? Aqui nos mostra então que o império era um império rápido, veloz, que passaria rápido. E, gente, o Império Grego foi dividido em 4 partes depois que Alexandre o Grande morre. Assim como a profecia diz que tinha 4 cabeças esse animal. Então aí deixou muito claro para a gente o significado desse grande poder que viria depois do Império Persa,
que é o Império Grego, que se divide em 4 partes. Só que agora aparece um outro animal bem diferente, complicado, difícil de entender e que Daniel não consegue nem dizer exatamente que bicho era esse. Mas ele vem então, depois disso, verso 7, estava eu olhando nas visões da noite e esse é o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Olha, o ferro. A gente viu que era a última parte da estátua do sonho de Nabucodonosor, né? O último reino, que era um reino de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que aparecem antes dele e tinha 10 chifres. O que eu falei para você sobre os dedos da estátua? 10 dedos. Então veja a correlação que ele faz aqui. É a mesma coisa que aparece no sonho de Nabucodonosor, só que agora no sonho de Daniel. Vamos lá. Estava eu a observar os chifres, né, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, uma boca que falava com insolência. Eu vou parar por aqui agora, porque nesse momento nós temos a descrição do Império Romano e algo que surge do Império Romano. O Império Romano, quando cai, se divide em 10 reinos. Só que tem um pequeno reino que derruba outros 3 reinos, isso da história. Você pode conferir nos livros de história, mas nós vamos continuar aprendendo sobre isso amanhã. Não se esqueça, nosso vídeo já ficou um pouquinho grande, mas nós estamos falando de profecia, então realmente precisamos de mais tempo para meditar. Ouça mais vezes esse vídeo, reouça, aprenda, compartilhe, para que a gente possa aprender, desenvolver esse pensamento e deixar que a palavra de Deus nos explique os significados da profecia bíblica. Amanhã nós vamos estudar a sequência, entrando na parte de entre a terra e o mar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre Daniel 7 e vamos direto para Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, para você já ficar de olho, né? Já aprender, que você puder já ler um pouquinho, dê uma olhada, para a gente poder continuar aqui o nosso estudo da palavra de Deus. Vamos juntos orar. Obrigado, Senhor, pela revelação profética que nos mostra que Deus está sim no controle da história e que o Senhor não deve voltará, nos levará para casa em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar estudando as profecias bíblicas da palavra de Deus. Tchau, tchau.